Hoje nós vamos abrir a mente para um novo nível superior de entendimento. Vocês querem saber o que é isso? Fica comigo aí que é logo depois da vinheta. Pessoal, a luz visível e o espectro eletromagnético, conforme a gente consegue captar através dos nossos sentidos físicos, ele representa menos do que 0,001% de tudo que existe no universo. Vocês já imaginaram o que é isso? Vocês já pensaram na dimensão de todo o universo e nosso nível pequenininho, né, de percepção das coisas? Então, o nosso cérebro, ele decodifica a nossa realidade dentro de uma realidade tridimensional. O corpo humano é um campo de informações e nós decodificamos essas informações através dos 5 sentidos. Por exemplo, se vocês analisarem o Wi-Fi de vocês, onde que está o Wi-Fi? Vocês conseguem enxergar? Não conseguem. Por quê? Porque ele é um campo eletromagnético. Então, você não pode ver, mas o seu computador, o seu smartphone, né, da mesma maneira que o seu corpo consegue captar determinadas informações, ele também capta, ele também reconhece essas informações. Então, essas informações, elas são o quê? O conhecimento que você está experienciando em termos de realidade. O computador, por exemplo, o seu smartphone, ele recebe uma grande quantidade dessa radiação, tá? E decodifica na sua telinha, tá? E você consegue enxergar esse universo virtual. Bom, mas se eu perguntar para vocês o que é a internet, aí vocês vão falar, bom, a internet são vários sites, plataformas, formas de comunicação mais rápida, interativa, enfim, ou de repente aprendizado, né? Mas o que é, na verdade? A internet são códigos eletromagnéticos, são as informações que são decodificadas, tá? Então, o que é a internet? A internet é algo que só existe na sua tela, porque o seu computador e o seu smartphone foram capazes de interpretar, de decodificar, e de maneira que você pudesse enxergar esse universo virtual que você enxerga, que você percebe. Da mesma maneira, esses códigos eletromagnéticos que nós interpretamos nos nossos corpos são captados pelos 5 sentidos físicos. Então, os 5 sentidos, eles captam, né, transformam essas ondas eletromagnéticas em ondas elétricas, tá? E são transmitidas pelo nosso cérebro para todo o nosso corpo. Tá? O nosso campo de visão, o nosso cérebro, ele é especializado nessa captação, ou seja, de decodificar sensações emocionais. Dessa maneira, a gente experimenta o mundo à nossa volta. O seu corpo, então, ele recebe e decodifica essas informações. Por exemplo, sabor, cor, aromas, são frequências que o nosso cérebro ele interpreta e manda essas informações elétricas para o corpo, desde as informações mais agradáveis até a mais repugnante. A comunicação são os campos de frequências que nós geramos, por exemplo, através das cordas vocais. Agora, quando você muda a frequência, você experimenta realidades diferentes, em bandas de frequência diferentes. Então, por exemplo, nós emitimos ondas beta. Quando a gente começa a emitir ondas alfa, a gente entra num outro plano de percepção. Ou seja, a gente altera a nossa consciência de maneira a perceber bandas de frequências diferentes. E isso pode ser feito através de exercícios espirituais ou pode ser feito através da meditação. A nossa glândula pineal, que também o pessoal chama de terceiro olho, né? Quando eles fizeram um estudo, eles encontraram células da visão, cones e bastonetes. Então significa que a glândula pineal é um órgão da visão, só que um órgão da visão interior. Por que diabos ia ter cones e bastonetes dentro da glândula pineal, que não é um órgão exatamente
ligado à nossa visão ocular do plano tridimensional. E outra coisa interessante dentro da nossa glândula pineal, que foi encontrado minúsculos cristais de apatita. Os cristais de apatita, para quem não sabe, são utilizados em aparelhos celulares para que possa captar frequências diferentes, tá? E interpretar essas frequências e transmitir também. Bom, então com isso você começa a perceber que o nosso corpo, ele também é um instrumento de recepção e captação de energias diferentes, tá? Essa forma de captação, ela se dá primeiramente, num primeiro plano, pelos 5 sentidos humanos e num segundo plano, através dessa percepção extrasensorial, ou seja, que está além dos 5 sentidos humanos. Quando você capta frequências mais puras, quando você eleva o seu pensamento, você vai captar frequências que vêm do alto. Então, o que vai acontecer com isso? Você vai viver sincronicidades na sua jornada que vão fazer com que as coisas na sua vida caminhem de forma melhor. Ao passo que, se você baixar o seu nível de frequência, o que você vai receber em troca? Frequências impuras, frequências deletérias. Você vai receber impurezas, você vai receber influências negativas, de maneira que você vai baixar e você vai perder essa sincronicidade. Então, o que acontece com a sua vida? Tende a não dar certo as coisas que você gostaria de fazer. Por isso que a gente sempre fala, né? Vamos parar, pessoal, de falar de Goécia, vamos parar de falar de entidades demoníacas, né? O pessoal parece que tem um atrativo. Ontem na live o pessoal insistia, né, nesse assunto, e eu estou deixando claro para vocês. Esses mensageiros do caos, essas coisas aí ligadas à Goécia, isto não traz benefícios para você viver essa sincronicidade de maneira com que sua vida possa fazer que dê tudo certo. Eu estou tentando passar para vocês uma informação de que o mago, ele é um mestre da vida, tá? Ele precisa aprender a viver da melhor forma possível. Então, cosmicamente falando, você é o quê? A somatória das suas experiências do seu dia a dia, tá? No dia que eu decidi estudar os mistérios, né, quando eu pus isso na minha cabeça, eu precisei pensar uma coisa: eu vou ter que deixar o meu ego de lado, né? Vou ter que deixar tudo isso para o canto para poder aprender com humildade, né? Me aproximar daquela pessoa que foi o meu mestre por um período de tempo, tá? Eu tive que deixar muita coisa de lado e, inclusive, o meu ego inflamado. Isso foi muito importante, tá? Porque as experiências que nós, ou vocês, por exemplo, julgam que são experiências reais, elas não são necessariamente. Será que o plano que a gente vive, por exemplo, é apenas um reflexo de uma realidade maior? Então, tudo que acontece na sua vida se torna sólido pelo reflexo daquilo que você acredita que seja a vida. Então, é a mente, aquilo que é consistente com a sua mente consciente. Então, a gente precisa atingir uma necessidade de se firmar, de se estabelecer, tá? Tudo que você faz, tudo que você pensa, você precisa pôr isso na sua cabeça. Afeta diretamente você. Por exemplo, eu e a Gisele, nós dedicamos 7 dias naquilo que nós acreditamos e fazemos com prazer, que é o quê? Transmitir conhecimento para as pessoas. Mas esse conhecimento não está baseado em pensamentos que eu fiquei divagando para poder passar para vocês. Não, esse conhecimento ele está sendo passado através da somatória das nossas experiências, das nossas experimentações. Eu experimentei, eu usei o conhecimento como base, eu experimentei, fiz exercícios espirituais, fiz rituais, fiz iniciações e com isso eu adquiri um conhecimento. E esse conhecimento me levou a um estado maior, né? Um nível mais elevado de consciência, entendeu? Esse nível mais elevado de consciência é que me permite esta capacidade de entendimento melhor das coisas,
é o que a gente chama de sabedoria, tá? Então falar, olha, o mago é um sábio. Não é que ele é um sábio porque ele é um ego inflamado, eu sou sábio porque eu sei tudo. Não, é porque ele viveu na pele. A pessoa não entende as coisas que você passa, e quando eu falo, não façam isso, não trabalhem com tal entidade, é porque nós já trabalhamos, nós já quebramos a cara com aquilo. Então, por exemplo, se eu puder alertar as pessoas para que não cometam os mesmos erros, eu vou alertar, mas mesmo assim tem gente que chega e fala, nada, se fizer direito. Pessoal, mais direito do que nós fazíamos, tá? Nós fazemos ritual cabalístico completo, perfeito, círculo mágico, proteção e tudo, só que você esquece de um detalhe. Qualquer entidade do astral que você chamar, mesmo que seja no círculo mágico, tá? Pior ainda alguns aí que falam que nem precisa de círculo mágico, aí que a coisa piora de vez, tá? Ela entra na sua esfera astral, e isto não tem como evitar. E você não está o tempo todo, né, 100% em equilíbrio. Esse que é o problema. Porque para você comandar um espírito, tá, que ele se alimenta das desarmonias, é um agente que se alimenta da negatividade da humanidade, o que você acha que ele vai querer se alimentar de você? Dos seus desequilíbrios emocionais. Então ele passa a propagar isso. Só a proximidade de um ser, né, formado por antimatéria já vai fazer com que isso aconteça. Então as pessoas precisam entender isso daí, tá? É muito importante. Agora, uma coisa que eu quero dizer e dizer definitivamente, tá? Conhecimento, esse conhecimento, o pessoal chega e fala, vamos montar um WhatsApp, vamos montar um grupo de estudos da Irmandade, coisas assim desse tipo. Pessoal, não dá certo. Por quê? Porque o grupo ele desvirtua, fica com piadinha, com conversa fiada e se vai longe do objetivo principal. Então o que acontece? Estudo é estudo. Tem grupo, nós temos grupo do WhatsApp? Temos, só que não é grupo de estudos. É grupo que se comenta, se pergunta alguma coisa, mas nem todos são membros da Irmandade. É um grupo entra quem quer, né? E se a pessoa ela obedece regras, se ela desobedecer, ela é expulsa. É simples. Tá? Então a gente é um grupo para conversar sobre ocultismo, esoterismo, tá? com algumas tolerâncias. Mas o que acontece? É um grupo que não soma muita coisa, entendeu? Não te dá crescimento, não vai te dar aquilo que você está imaginando. Falar, eu vou juntar com as pessoas e vou... Eu já fiz isso, pessoal. Eu já fiz isso em grupo de estudos, né, não virtuais, porque quando eu comecei a estudar ocultismo e era membro de ordens que eu pertenci, a gente não tinha internet para se reunir, a gente se reunia pessoalmente. E quando a gente decidia estudar junto, ou alguém encabeçava os estudos para passar uma informação, né, e aí o resto aprendia. Agora, quando começava cada um dar um pitaco e dizer o que acha, não se chegava em lugar nenhum, porque vem os achismos. E quando você está passando uma informação para as pessoas, né, a pessoa precisa o quê? Esvaziar o balde de informações, de líquido, né, o balde de líquido que está contaminado, sujo na mente, para que uma água límpida possa ser preenchida. Então é o conhecimento que você vai permitir. Agora tem gente que não permite, não quer dar esse acesso. Ela se aferra tanto às verdades pessoais dela, sem nunca ter feito um campo de experimentações. Ela acha que é aquilo indefinitivo. Eu não vou criticar essas pessoas. Em partes, em algumas coisas, eu já pensei assim. Tinha coisas que eu tinha tanta certeza absoluta, que quando eu percebi que eu estava errado, né, foi um tombo e tanto. Mas acontece o seguinte, algum mestre em algum momento falou aquilo lá para mim, né? Então falou, olha, é isso, aquilo, presta atenção. Como um falou para mim, cuidado com a cura espiritual, porque a cura espiritual, quando você faz, você às vezes você está dando peixe, não está ensinando a pescar, a pessoa vai lá, só quer ser curada e não quer aprender com o problema que ela está vivenciando. Quer dizer, você adquire o karma da pessoa e daqui a pouco o karma dela vai continuar. Ela não cresceu com aquilo, ao contrário, você impediu o crescimento dela. Eu não estou dizendo que é errado fazer a cura, eu estou dizendo que para fazer a cura você tem que fazer um trabalho com a pessoa para ela entender o problema dela. Ou seja, não é uma simples cura espiritual,
É muito importante que se entendam todas as origens daquilo que nós estamos passando. O que passa na nossa vida é um reflexo de atos do passado, sejam eles quais forem. Não importa. Tudo que você constrói, tudo que a humanidade é hoje, ela construiu. Se hoje nós estamos num processo de purificação, porque nós estamos vivendo aí essa quarentena e tudo mais, o que está acontecendo com o mundo? O mundo está sendo purificado. As praias estão sendo purificadas, né? Os rios estão sendo purificados, a natureza estava pedindo socorro. Né? E de repente nós estamos reclusos e aprendendo a ter diálogo com a família, coisa que nós não tínhamos mais. Ficava cada um, às vezes uma família de 4, 5 pessoas, cada um no seu quarto, trancado no seu mundo, né? No seu mundo internetico. Imagine só. Agora não, agora você é obrigado a ter os momentos que você tem que, né, estar junto com a sua família, conversar, dialogar. Claro que não é todo mundo assim, mas esse convívio, essa quarentena, está ensinando lições se você quiser que ela ensine para você. Né? E existem, claro, eu vou dizer que as pessoas não estão sofrendo, lógico que estão. Tem muita gente que depende de sair, de trabalhar, está passando por maus momentos, por dificuldades. Cada um está passando o seu quinhão. Mas está passando o seu quinhão porque tudo que ela produziu no passado chegou até esse momento. Este momento, aquilo que ela está passando, se ela tem pouco conforto e muitas dificuldades, foi porque ela cuidou da vida dela de maneira ruim, foi mal cuidada a vida dela. Então hoje o que ela tem é um reflexo do passado dela. Eu não estou minimizando a dor das pessoas e não estou querendo falar, eu sou melhor do que você. Não, isso não é isso. Mas é a verdade. Tudo que nós somos, todos os nossos sofrimentos, tudo que nós passamos, seja lá o que for, é um reflexo do nosso passado. Se você quiser chamar isso de karma, você pode chamar. Só que você pode também transformar isso num bom karma, que quando você está vivendo aquele momento, aquela situação, seja da maneira que for, você pode encontrar uma fórmula, tá, de viver bem, de viver melhor, de enfrentar com dignidade uma situação que é difícil. Vocês entendem? Então, pessoal, o método de estudo é introspectivo. Não esqueçam essa coisa de estudo grupal, grupinhos de estudo. Não. Quando é um curso vai ter curso, iniciação é iniciação tem confraternização, tá ótimo, tá beleza. Agora, quando não, pessoal, é introspecção, é aprendizado, é percepção das coisas que estão acontecendo com a nossa vida, para que a gente aprenda, né? E para que a gente faça a aplicação dos estudos místicos, para que a gente se torne um ser humano melhor, tá? Então, isto que eu quis passar para vocês, e é isso que eu quis dizer com esse aumento da sua capacidade de entendimento de tudo isso que está à sua volta. Olha só, eu ia passar esse vídeo só para os membros da Irmandade, tá? Mas eu decidi agora, nesse momento, enquanto eu estava conversando, eu acho que eu vou passar para todos os membros, quer dizer, todos aqueles que pagaram pelo menos R$ 2,90, para todos os membros. Por quê? Porque eu quero que isso seja um incentivo, tá? Porque se a pessoa ela já se destacou querendo aprender algo mais, então ela tem esse direito de ouvir o que eu tenho a dizer e de repente, se ela quiser estudar conosco, venha, pessoal, venha estudar, vamos estudar juntos, vamos crescer juntos, tá? A ideia é sempre crescimento. Não fique pensando que entrar na Irmandade é receber as coisas de mão beijada. Não, é começar a treinar, ter dedicação, disciplina, vontade forte de conseguir aquilo que você quer para a sua vida, tá? E dedicação, e fazer com muito amor o que você faz. Isso é muito importante, né? Não adianta fazer a coisa mal feita, de qualquer jeito, sem vontade, né? A pessoa às vezes vai trabalhar, ela vai trabalhar desse jeito. Você acha que o patrão vai gostar? Não vai gostar. A primeira oportunidade, ele manda embora. Sabe, seja o que você fizer na sua vida, faça bem feito. Dê o seu melhor, coloque toda a sua energia, entendeu? Procure aprender ao máximo sobre o que você está fazendo para você ser o melhor no que você faz. Não importa o que, não importa. Isso não interessa, tá certo? Desta maneira você vai ser uma pessoa que está indo além da interpretação dos 5 sentidos físicos. Você está começando a entender um sentido melhor da vida, que você sabe que você tem que
aprender, tirar proveito, dar o seu melhor, crescer, evoluir, sempre evoluir, tá? Então é isso aí, esta é a mensagem que eu queria passar para vocês, tá? Muito obrigado por terem me ouvido e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.